que nós temos a ver com isso? A justiça então colocou: olha, você não tem nada a ver com isso. Mesmo se é verdade ou não, se processado, você é condenado e apenas de 3 meses a 1 ano de cadeia, mais pagamento de multa. É porque no Brasil não existe essa cultura de levar tudo para os tribunais. E até as pessoas relevam, né, tal. Mas se for colocar judicialmente, olha o perigo do que a nossa língua pode provocar, né? E existe também a calúnia, que aí é você dizer que uma pessoa fez algo, só que nesse caso você tem que comprovar que ela fez, porque senão você também está pela justiça, você pode pegar de 6 meses a 2 anos de cadeia se você não comprovar. Dizer, por exemplo, minha empregada me roubou na minha casa. Você tem que ter provas para acusar, porque senão você é condenado por calúnia, porque você não pode sustentar a sua acusação. Então existe calúnia, difamação, injúria, são formas que a nossa língua, ela deteriora a pessoa, distorce a outra pessoa, e isso tem que ser tirado de dentro de nós, tem que ser limitado na nossa vida, porque senão nós podemos causar sérios danos à imagem das pessoas e à nossa imagem também. E a Constituição também diz que a imagem da pessoa é inviolável, bem inviolável. Então, meus queridos, o que nós temos que cuidar? Temos que cuidar das nossas emoções, colocar ela dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós, para não ferirmos o nosso próximo, não ferirmos a nós mesmos, não ferirmos o nosso Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus, nós podemos todas essas coisas. Em Cristo Jesus, o homem pode receber o Espírito de Deus e produzir o fruto do domínio próprio na sua vida. Como diz o texto que nós lemos lá de Tiago, o homem deve saber refrear a sua vida. Meu amado, existem muitas coisas que podem alterar o humor da gente, que pode alterar a situação do nosso comportamento, mas nada disso justifica nós tomarmos atitudes de ira, de contenda e não medirmos nossas palavras. Se nós não zelarmos e não vigiarmos, como diz a palavra do Senhor no texto de 1 Pedro, diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor procurando quem possa pegar. E a palavra diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes para que ele não venha pegar-nos. Então temos que estar vigilantes. Sabe o que o vigilante faz? O que o vigilante faz? Vigia, né? Ele cuida do local para que ninguém roube nada. Ele cuida do local para que não entre pessoas estranhas que não devem entrar. E ele fica zelando daquele local. A palavra vigilante na Bíblia tem quase o mesmo sentido, mas mais além ainda. Você tem que vigiar, zelar, e você tem que ficar criando rotinas para verificar se está tudo certo. Né? Tem o vigia, tem como é que é aquela outra função que tem nos prédios, que tem que regular a segurança. Não, o bombeiro civil, brigadista, né? Ele tem que ficar olhando, por exemplo, se o estado da fiação está boa, né? Se tudo que corresponde à segurança está adequado, se os extintores precisam ser trocados de tempo em tempo, né? Se a fiação precisa ser trocada. Então, da mesma forma, a gente tem que ter esse cuidado de manutenção na nossa vida. E a vigilância é isso, ficar tão atento, tão preocupado com as coisas concernentes ao reino de Deus, com as coisas da palavra, que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer, que a gente tem que ver, peraí, isso aqui eu estou fazendo, e a regularidade disso. Não, já está bom de trocar isso aqui, já está bom de
fazer um outro check-up na minha vida, verificar o que eu preciso tirar e o que eu preciso colocar na minha vida. Então, tem que ter essa vigilância e esse cuidado. A palavra vigilância, então, vem com esse sentido, de uma preocupação, de você ficar concentrado tanto nas instruções de Deus, que você não deixa nada passar despercebido. Então você é um vigilante prudente, não como aquelas virgens, teve as virgens prudentes e as que foram imprudentes. As prudentes, elas se prepararam, elas estavam vigiantes, tanto é que elas prepararam o óleo ali da sua candeeira ali, para não perder, não ficar sem luz quando o Senhor viesse. As outras não tiveram esse cuidado, não vigiaram. Então nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação, diz o Senhor Jesus também. E nessa questão emocional, nós temos que vigiar a todo tempo, para não nos descontrolarmos, porque é ruim quando uma pessoa descontrola emocionalmente. O marido descontrola com a esposa e começa a brigar, começa a alterar, e aí tem discussão dentro de casa, se altera às vezes além do limite com os filhos, e descompensa na forma de corrigir, na forma de educar, e a criança fica ali com marcas traumáticas. Então nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Nós somos pessoas carentes da glória de Deus. Precisamos urgentemente de tratamento. A igreja é um hospital. Este local é um lugar que Deus preparou para cuidar das nossas vidas. Nós temos que nos ver como pessoas que precisam de tratamento. Eu preciso de tratamento na minha área emocional. Eu sou um doente que precisa de tratamento, de internação na UTI. Porque devido ao pecado, nós, devido ao pecado, ficamos desregulados emocionalmente. E nós precisamos ser tratados, precisamos ser colocados dentro do limite de Deus novamente. Amém, meu querido? A palavra do Senhor diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus foi quem falou isso. E ele falou isso exatamente falando que nós precisamos tomar essa consciência. Precisamos de tratamento.